Nesse momento, vocês, quem está de costa, põe as cadeiras para frente, certo? Eu quero fazer uma pergunta, né? Vocês colocaram as suas vestes santas, as suas vestes brancas, para se reencontrar com o noivo. Nessa noite, vocês vão ser apresentados a alguém e ele vai te convidar para cear com você, amém? Ele quer estar conosco nessa noite. Então eu quero que vocês tenham atenção para tudo que vai ser feito nesse lugar, né? Nós vamos agora estar passando, o encontro é diferente. Primeiro se ministra, depois se come, tá, gente? Então, eu quero estar chamando aqui o pastor Cristo, ele vai estar com vocês nesse momento. Ele vai estar ministrando sobre cura nessa noite. Vocês abrissem seu coração. O reencontro já está falando, né? Você veio a esse lugar para ter um reencontro com o Senhor. Um dia você teve um encontro com o Senhor e hoje você vai vir se encontrar com Ele de novo. Então, o que é arrependimento, né? É um tempo que você vai abrir muito mais o seu coração. Porque o reencontro ele tem que ser melhor do que o encontro, amém? Não é assim? Então, tire todas as suas expectativas, você que já fez, que está refazendo, ponha todas as suas expectativas debaixo do teu pé, porque é tudo diferente hoje. Hoje vai ser diferente. Nós estamos vivendo um tempo novo. E hoje eu sei que vai ser tudo diferente para você, amém? Boa noite, queridos. Como é que vocês estão se sentindo? Esse ventilador aqui, será que dá para desligar aqui? Dá. É muito vento. Nós queremos outro tipo de vento aqui hoje à noite, amém? Como é que vocês estão? Como é que está a expectativa? Está alta? Está baixa? Todo mundo aí já fez o seu encontro com Deus, né? Eu vinha para cá, vim conversando um pouco com o Guilherme, eu vinha falando que cada um desses encontros nasceu no coração de Deus. E cada um deles tem um propósito. Cada um tem um foco. E o foco principal do reencontro é cura. Cura para a nossa alma. Cura para as nossas emoções. Cura para os nossos sentimentos. Quando nós nascemos de novo, a palavra de Deus disse, né? Todos aqui devem conhecer aquela passagem bíblica quando Jesus ele conversa com o mestre da lei e Jesus Cristo vai dizer para ele: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique impressionado se eu disser para você da importância que é nascer de novo, passar por um novo nascimento. O novo nascimento é um dos ensinamentos da Bíblia Sagrada. Jesus ensinou que nós precisamos passar por esse processo. Quando nós passamos pelo novo nascimento, o nosso espírito ele é recriado. Nosso espírito é recriado. No entanto, vocês todos aqui já devem ter aprendido com certeza que nós somos um espírito que habita no corpo e que tem uma alma. O nosso espírito é recriado no momento do novo nascimento. Mas a nossa alma, ela precisa ser renovada, curada constantemente. Escrevendo aos Romanos, o apóstolo Paulo vai dizer: olha, eu rogo para que vocês possam oferecer os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque esse é o culto racional de vocês. E vocês não devem se conformar com esse mundo, com este século, mas devem permitir que a mente de vocês, ou seja, a alma de vocês, seja renovada, para que então vocês possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então a nossa alma, ela precisa de renovação, ela precisa de cura, de transformação contínua até a volta de Jesus. Amém? E o Senhor trouxe cada um de vocês aqui porque Ele deseja levar cada um
ao novo nível de cura, ao novo nível de libertação. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós estaremos no processo. A palavra de Deus diz em Filipenses 1,6, né, que aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar até o dia de Cristo. Até o dia de Cristo nós estaremos num constante aperfeiçoamento. Amém? E Deus, eu fui escalar para compartilhar essa primeira palavra, que tem como tema rejeitando as rejeições. O tema da minha mensagem aqui nessa noite é rejeitando as rejeições. Quem de nós nunca experimentou o sentimento de rejeição? Quem de nós nunca foi desprezado? Quem de nós nunca foi ofendido, machucado? Quem de nós nunca teve a sensação de que você foi ignorado ou não foi bem aceito? Quem de nós aqui não experimentou uma situação de desprezo? Quando você muitas vezes não foi compreendido, quando alguém simplesmente te ignorou, você esperava algo de alguém, você esperava algo, quem sabe, do seu cônjuge, de um filho, de um professor, de um líder, de um amigo, de um irmão, e de repente você cria uma expectativa e você é frustrado. E aí vem aquilo que é chamado de sentimento de rejeição. A rejeição é um sentimento, por que é um sentimento? Porque nem sempre ela é real. Muitas vezes a rejeição ela é fictícia. A rejeição acontece na sua mente. Esse sentimento de que você não é aceito, esse sentimento de que você está sendo ignorado, esse sentimento de que você está sendo desprezado, esse sentimento de que não estão nem aí para você, muitas vezes ele acontece totalmente na tua mente. Criado muitas vezes por vozes, pela própria voz do inimigo. E nem sempre é real. Existe a rejeição real, quando realmente você está sendo rejeitado, quando realmente você está sendo desprezado, quando realmente você está sendo ignorado. Mas existem muitos casos que a rejeição é fictícia. Ela não existe, ela acontece só na tua mente. Na tua mente, Satanás começa a pintar um quadro. Na tua mente, Satanás começa a pintar um mundo de ilusões. E aí, onde você se sente desprezado, onde você sente que não é bem aceito, onde você sente que a pessoa está te ignorando, que você é mal amado. E esse sentimento precisa ser rejeitado. Esse sentimento, você precisa superar esse sentimento. Nós ensinamos lá no encontro face a face com Deus, que a rejeição, ou o sentimento de rejeição, ele é considerado a principal porta do inimigo, ou a principal legalidade, ou abertura, onde o inimigo vai entrar, e aí você já sabe, quando ele tem acesso à nossa vida, ele vem para roubar, matar e destruir. Por isso que quando a palavra de Deus vai dizer lá em Provérbios, sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. É como se Deus estivesse dizendo: olha, você tem que guardar os teus sentimentos, você tem que guardar as tuas emoções, você tem que guardar os teus pensamentos, a tua mente inviolável. Você não pode permitir nenhum tipo de sentimento de mágoa, de ódio, de rancor, de amargura, e muito menos de rejeição, venha invadir o teu coração. Porque se o nosso coração for ferido por algum desses sentimentos, certamente que o inimigo então vai ter acesso ao nosso coração, que deveria e deve ser blindado, e o inimigo ele vem para roubar, matar e destruir. Mas essa noite Deus te trouxe aqui para receber um nível maior de cura, amém? Você vai sair daqui mais curado, mais restaurado e mais preparado para poder vencer esse sentimento. Ninguém entende mais do que rejeição, mais de rejeição do que Jesus. Jesus é chamado o homem de dores, o homem que mais sentiu rejeição no planeta Terra. E por isso, ele que habita em nós entende de rejeição.
Ele está aqui nessa noite. Amém? Ele entende a tua dor, Ele entende as nossas feridas como ninguém. E Ele não vem para condenar ninguém. Ele não vem para acusar. Ele não vem para colocar o dedo na tua ferida e tornar essa ferida maior ainda. Pelo contrário, Ele vem para trazer cura. Aleluia. Deus deseja restaurar a alma ferida. E para isso nós precisamos, em primeiro lugar, reconhecer que nós temos feridas. Reconhecer as nossas defesas. Nessa noite você vai experimentar Jesus levando as suas feridas, tirando a tua alma do cárcere. O Salmo 142, 7 diz: tira a minha alma do cárcere. É uma noite em que você vai receber perdão e libertação, para que você então possa transmitir esse mesmo sentimento, esse mesmo nível de cura, para aquelas pessoas que também foram machucadas, e que também foram abusadas, como você. Muitas vezes nós sofremos abuso na família, sofremos abuso na escola, sofremos abuso até mesmo dentro da igreja. E o pior abuso, queridos, o pior abuso não é o abuso físico. Tem pessoas que foram abusadas fisicamente. Quando se conhece a história daquela pastora Joyce Meyer, né? Foi abusada pelo próprio pai. Tem pessoas que enfrentam esse nível de abuso. Eu tive uma discípula que experimentou isso. Então tem pessoas que sofrem esse abuso físico, mas tão poderoso, tão destruidor quanto o abuso físico é o abuso emocional. Abuso feito por palavras, abuso através do desprezo, o abuso através da rejeição. Para isso Deus nos trouxe nessa noite. Ele quer nos curar. Amém? Muitos enfrentaram rejeição na infância, abandono, traição, surra, soco, tapa, palavras desprezíveis por parte de pais, professores, agonia, dores, falta de dinheiro. Muitos aqui talvez passaram por uma quebra financeira. Tudo isso causa sentimento de rejeição, tudo isso nos paralisa. E eu queria, para falar sobre essa situação de paralisação, porque conforme a tua infância, conforme o teu estilo de vida, conforme as agressões, os abusos que você enfrentou ao longo da tua vida, muitas pessoas chegam ao ponto de paralisar. A palavra de Deus fala que nós temos que correr uma carreira, lá no livro de Hebreus, né? A carreira da fé. E muitas vezes nós estamos nessa corrida, que é a carreira da fé, e por conta de situações como essa, nós somos paralisados. E aí Deus tinha tantos sonhos para a sua vida, para a minha vida, sonhos de fazer de você um instrumento poderoso na sua mão, sonhos de fazer de você um excelente pai de família, uma excelente mãe, um empresário, uma empresária, um grande líder espiritual, um homem, uma mulher de sucesso, e de repente você se vê paralisado. De repente você se vê estagnado, você quer avançar, mas você não consegue, você quer progredir ou prosperar, mas você não consegue, porque essas feridas, esses traumas, esses sentimentos te paralisam. Para que você possa entender que nenhum de nós aqui é a única Coca-Cola do deserto. Você é normal se você tem enfrentado esses sentimentos. Eu queria compartilhar com você a história de um personagem bíblico que está lá na segunda carta de Samuel. Quem trouxe Bíblia, se você quiser acompanhar, você pode acompanhar. Eu vou fazer a leitura aqui do segundo livro de Samuel, capítulo de número 9. Nós vamos contar a história para você de um personagem bíblico. Eu acredito que muitos aqui vão poder
poderão se identificar com ele. Amém? Segundo livro de Samuel, capítulo de número 9. Vai contar a história de um homem chamado Mefibosete. Eu vou ler para você. Perguntou Davi: resta ainda alguém da casa de Saul para que eu trate com bondade por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Disse-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu ele: teu servo. Teu servo. Perguntou o rei: não há ainda algum da casa de Saul a quem eu possa mostrar a bondade de Deus? Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Perguntou o rei: onde está? Respondeu Ziba ao rei: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Assim mandou o rei Davi trazê-lo da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, prostrou-se com o rosto em terra e se inclinou. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Respondeu ele: teu servo. Disse-lhe Davi: não temas, pois de certo usarei de bondade contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Mefibosete se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Então o rei chamou a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tu, o que pertencia a Saul e a toda a sua casa, dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás a terra, tu e teus filhos, e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho de teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Então disse Ziba ao rei: conforme tudo que meu senhor o rei manda a seu servo, assim fará ele. Assim Mefibosete comeu à mesa de Davi como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. E Mefibosete morava em Jerusalém, porque sempre comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Quem aqui já conhecia essa história? Ninguém aqui conhecia essa história? Essa história fala de um neto de um rei chamado Saul, filho de Jonatas, que era filho do rei, filho de um príncipe, alguém que tinha um futuro pela frente, alguém que tinha todos os sonhos pela frente. Imagina você nascer como sendo um membro da família real. Ontem, o mundo inteiro se despediu da rainha Elizabeth, rainha da Grã-Bretanha, da Inglaterra, do Reino Unido, é isso? Então hoje, muitas pessoas não entendem muito de monarquia. Nós somos criados debaixo do sistema de presidencialismo. A maioria aqui, o Brasil já teve rei. Todo mundo aqui sabia disso, né? Dom Pedro I e Dom Pedro II. Eu não sou muito bom de história, isso ocorre aí. Mas o Brasil já viveu uma monarquia. Mas a grande maioria da nossa geração não conhece monarquia. Nós vivemos no tempo do presidencialismo. E porque não conhecemos muito de monarquia, temos dificuldade muitas vezes de entender Deus como rei e de saber o que é um reinado e do poder que é você ser um filho do rei ou você ser pertencente a uma família do rei.
E isso te concede direitos incríveis. Eu tive a oportunidade de ser ministrado por um pastor que hoje já está com o Senhor. O nome dele era Miles Moore, e ele viveu nesse sistema de monarquia. E ele fala que no reino não existe nada que pertence a você. Tudo que está na sua casa pertence ao rei. O pássaro é o pássaro real. Se tiver um pássaro na sua casa, aquele pássaro pertence à rainha, ou pertence ao rei. Se a rainha entrar na sua casa e ela quiser pegar a carteira que está no seu bolso, cheio de dinheiro, a rainha ou o rei pode fazer isso, sabia? Ela pode, porque tudo no reino, tudo pertence ao rei. Se for rainha, tudo pertence à rainha. Você consegue mensurar o poder de um rei? Você consegue mensurar a autoridade de um rei? Ele é dono de tudo. Ele é dono de todos os seus servos, de todo aquele sistema monárquico, de tudo aquilo que pertence ao reino. Todos os animais, todas as plantas, todos os terrenos, todas as posses, tudo pertence a ele. O Salmo de número 24, que fala do nosso rei, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é Jesus Cristo. Eu vou ler aqui rapidinho para você. O Salmo de número 24, ele vai dizer: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam, pois ele afundou sobre os mares e afirmou sobre as águas. Então, tudo do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Ou seja, tudo pertence ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tudo. Então, no sistema de monarquia, tudo pertence ao rei. Tudo. Absolutamente tudo. Agora, imagina você fazer parte da família do rei. Imagina você ser neto de um rei. É pouca coisa ou é muita coisa? Responde aí. É pouca coisa ou é muita coisa? É muita coisa. É muita coisa. Ser neto de um rei. Só que tem uma coisa. Esse jovem, esse homem chamado Mefibosete, que do hebraico, a tradução mais aproximada da palavra Mefibosete é aquele que conquista Baal, conquistador de Baal. É um dos significados mais próximos da palavra Mefibosete. Baal no Antigo Testamento, assim como a Sera, ele era um deus pagão, era um deus adorado. Quem lembra daquela rainha, né, Jezabel, que perseguiu o profeta Elias, né? Um dos deuses daquela rainha Jezabel era Baal. Então Baal era um deus pagão. E o nome de Mefibosete é aquele que conquista Baal. Ou seja, o hebreu tem por hábito colocar o nome de uma criança no significado. E o significado daquele nome é o desejo do pai que aquela criança se torne. Ou seja, Mefibosete é alguém que tinha nascido com propósito. O propósito desse neto do rei Saul, esse membro da família real, era acabar com Baal, ou seja, destruir o sistema de idolatria da sua época. Ele veio ao mundo para acabar com a idolatria, para derrubar Baal, porque Mefibosete significa aquele que conquista Baal. Como homem, como cidadão, como filho, como neto da família real, esse menino tinha sonhos. Ele era um herdeiro do neto do rei. Mas um dia, acontece uma batalha, uma guerra, no reino de Israel contra os filisteus, e nessa guerra, onde o seu pai e o seu avô estavam enfrentando, Saul morre e Jonatas morre na batalha. Naquele dia, Mefibosete perde o pai e perde o avô.
E a babá de Mefibosete, querendo salvar esse menino, esse bebê, às pressas, ela coloca ele numa montaria e ela deixa o menino cair. E então Mefibosete vem a ficar paralítico de ambos os pés. Ele jovem, nasceu com sonho, membro da família real, de repente fica paralítico e no mesmo dia perde seu pai, perde o avô. Uma verdadeira tragédia. Aquele jovem, aquele menino que havia nascido para conquistar Baal, para ter destruído a idolatria, agora está paralítico de ambas as pernas. E por isso, nessa passagem que a gente leu aqui, quando o rei Davi decide honrar os membros da família do reinado anterior, o rei Saul, ele manda perguntar se tinha alguém sobrevivente ainda dessa família. E aí Ziba, servo do rei, servo da casa de Saul, vem trazendo a notícia: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E você vê aqui na passagem, Davi manda chamar esse homem Mefibosete, que estava numa cidade chamada Lodebar. E quando Mefibosete se apresenta diante do rei, o rei fala para ele, o novo rei Davi, que desejava honrá-lo. E ele responde o novo rei Davi, da seguinte forma: quem é teu servo para teres olhado para ele, para o cão morto, tal como eu? Veja que alguém que tinha o DNA de um príncipe, de um neto do rei, diante da perda do pai, diante da perda do avô, diante do trauma de ter ficado paralisado, ele agora não se enxerga como um príncipe, ele não se enxerga como alguém precioso, ele não se enxerga como alguém de extremo valor. Imagine, neto do rei, que mandava em tudo, que era dono de tudo. Ele se enxerga como um cão morto. Ele se enxerga de maneira depreciativa. Alguém que deveria se enxergar como alguém que é vitorioso, se enxerga como derrotado. Alguém que deveria se enxergar como um conquistador, aquele que nasceu para destruir a idolatria, aquele que nasceu para conquistar, se enxerga como um abatido. Sentimento de desprezo, de vitimização, baixa autoestima. Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Os meus sonhos não existem mais. Afinal de contas, eu perdi meu avô, perdi meu pai, agora eu sou paralítico. Para que serve alguém paralítico? Devia pensar ele. A Bíblia diz que na fuga, temendo os inimigos do reino, a babá de Mefibosete leva ele para uma cidade, essa cidade chamada Lodebar. E Lodebar em hebraico significa Ló, significa não, e Debar, palavras. Ou seja, não palavras. Traduzindo, cidade sem palavras. Mefibosete, ele vai parar numa cidade sem palavras. Ou seja, a cidade do silêncio. E é geralmente isso que Satanás deseja fazer na nossa vida. Ele deseja calar a tua voz. Ele deseja calar a voz profética em todas as gerações. Em todas as gerações, sempre Satanás tentou silenciar a voz profética. Isso aconteceu com Moisés quando nasceu. Isso aconteceu com o próprio menino Jesus, lembra? Jesus foi perseguido pelo rei Herodes, teve que nascer numa cabana. Alguns falam que é uma estrebaria, né? Mas era uma cabana, escondido.
todas as gerações, Satanás sempre tentou calar a voz profética. E esse menino, que nasceu para ser um conquistador de Baal, ele agora vai parar em Lodebar, a cidade do silêncio. Sempre quando nós temos traumas não resolvidos, feridas na alma, traumas emocionais, feridas no coração, situações mal resolvidas, elas vão nos levar para um lugar de silêncio. Vão nos levar para um lugar de silêncio. As dores calam muitas vezes a nossa voz. Às vezes, a nossa alma dói tanto devido aos traumas, devido às feridas, que nós ficamos literalmente em Lodebar, sem palavras. Nós ficamos literalmente mudos, porque a dor paralisa. Quem aqui já enfrentou uma dor muito grande sabe o que eu estou falando? Eu aqui, citando como exemplo, nos últimos 3 anos, passei por uma falência financeira, perdemos, o nosso apóstolo, perdi o vice-presidente do meu ministério, irmãos que eu amava se distanciaram. Tem mais coisas, nem veio o caso de citar aqui agora. Mas são dores que a gente enfrenta na vida. E as dores, elas tendem a nos paralisar. As dores tendem a nos silenciar. Mas Deus deseja que eu e você possamos superar cada uma das nossas dores. Porque Deus, na nossa geração, na sua geração, Ele está contando conosco. Ele quer contar conosco. No caso de Mefibosete, ele foi parar nesse lugar de fuga, chamado Lodebar. E quantos de nós, por causa de não ter, muitas vezes, estrutura emocional, força o suficiente para superar a dor, por causa dos açoites, das lembranças, das feridas, quantos de nós não vamos parar em Lodebar? Quantos de nós? Muitas vezes somos identificados como alguém que é tímido. Mas será que essa timidez paralisante não é fruto de uma história? Eu costumo dizer que todos nós somos o que somos por conta de uma história. Você sabia que você não é o que você é porque você quer ser, mas você é o que você é por conta de uma história? Eu tenho isso na capa da minha Bíblia. Está aqui escrito para mim não esquecer. Eu escrevi na capa da minha Bíblia. Quanto mais você entende as pessoas em profundidade, mais você gosta delas e mais respeito você sente por elas. Porque cada pessoa tem uma história. Por isso ninguém deveria ser condenado, ninguém deveria ser acusado, ninguém deveria estender o dedo para ninguém. Mas nós somos especialistas em estender o dedo. Nós somos expertos em condenar e acusar. Mas Jesus não veio para acusar e nem para condenar. Jesus veio para nos perdoar, para nos salvar, para nos curar. A salvação em Cristo é completa. Amém? É uma salvação que é chamada no grego da palavra sozo. É uma cura completa, é cura, libertação, restauração em todos os níveis. É o que Deus quer fazer na nossa vida. Amém? Mas os traumas, as feridas, a rejeição, o desprezo, nos levam a um lugar de vitimização, nos levam a um lugar de silêncio. Nos tornamos pessoas secas, amargas, sem aparência, despedaçados, moídos, frágeis. E nos escondemos atrás de uma capa de fortaleza. Fingimos muitas vezes ser fortes, mas por dentro estamos feridos, como crianças machucadas e frágeis emocionalmente. Aleijados nos sentimentos,
igrejas estão cheias de Mefibosete. Pessoas que não se sentem ninguém. Pessoas que não são contentes com aquilo que Deus criou elas para ser. Pessoas que gostariam de ser uma outra pessoa. Gostariam de ser um outro personagem. Agora inventado, né? O avatar, né? Então agora você pode criar o seu avatar, né? Está chegando aí o metaverso. Então, você pode criar o seu avatar e aí você cria um personagem para você. E você não vai ser mais você. Você vai ser aquilo que o mundo quer que você seja. Hoje de manhã, pela segunda vez na vida, eu preenchi. Está acontecendo um evento lá na cidade de Nova Trento, um evento chamado De Propósito, onde eu tenho um filho na fé que está à frente. E esse evento foi disponibilizado pela Febracis, do Paulo Vieira, quem já ouviu falar do Paulo Vieira, né? Muito conhecido aqui no Brasil, coach muito famoso. E a Febracis, que é a empresa dele, disponibilizou 200 testes de perfil comportamental. E pela segunda vez na vida, eu estou participando do evento, eu preenchi hoje de manhã, vem pelo e-mail, né? Eu preenchi o teste de perfil comportamental. Pela segunda vez. Que é interessante, é um teste que ele é muito completo, a nível internacional, que ele te dá um relatório das suas habilidades, daquilo que você é bom, e ali você consegue ter uma noção de quais são as suas habilidades, o que você se encaixa melhor, se o seu perfil é dominante, se o seu perfil é estável, enfim. E interessante no teste comportamental é que existe o perfil comportamental que você faz a tua autoanálise, e aí você vai responder no questionário daquilo que você julga ser as suas habilidades, as suas fragilidades, aquilo que você tem facilidade, aquilo que você não tem, enfim. E tem também um outro questionário que você responde, tem um outro questionário que você responde, que é como você imagina que as pessoas te veem. Você responde o questionário como você imagina que as pessoas te veem. Então, olha só, o que isso traz aqui para mim falar para vocês. Existe uma pessoa, presta atenção, existe uma pessoa que você acredita que você é. Existe uma outra pessoa, que é o avatar, né? Que é o que você acredita que as pessoas pensam de você. Agora olha aqui para mim. Existe uma terceira pessoa, que é quem você realmente é. Quantos estão entendendo? Eu vou repetir. Existe uma pessoa que você pensa que você é. É o que você pensa de você mesmo. E existe uma outra pessoa que é como você imagina que as pessoas veem você. E aí você pensa que você, para as pessoas lá fora, você é aquela pessoa. É o avatar. Mas existe uma pessoa que você realmente é. Certa feita, Jesus Cristo conversando com um discípulo dele chamado Pedro, ele perguntou: Pedro, quem as pessoas lá fora dizem que eu sou? Aí Jesus, olhando para Pedro, disse: Pedro olhando para Jesus disse: algumas pessoas acreditam que você é Jeremias, um grande profeta, uma espécie de reencarnação de alguém. E aí Jesus olha para Pedro e diz: mas Pedro, e você? Quem você acha que eu sou? E aí Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então disse: Pedro, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Pai. Jesus sabia exatamente quem ele era. Jesus nunca teve problema com identidade. Jesus nunca teve problema de identidade. Ele sabia quem ele era. Por isso ele não permitia que o sentimento de rejeição, de desprezo, aquilo que as pessoas falavam dele. Uns estão dizendo que você é Jeremias, outros estão dizendo que você é um grande profeta, outros estão dizendo assim, isso. Jesus em nenhum momento ele se abalava com as notícias, porque ele sabia quem ele era.
Mas a nossa geração, ela tem que conviver com o sentimento de quem eu sou, do que as pessoas pensam que eu sou, o avatar que fizeram de mim, ou o avatar que eu fiz de mim mesmo. Agora, Deus te trouxe aqui nesse lugar para relembrar quem você é. Nele, em Cristo, você é filho de Deus. Amém? Em Cristo todos nós somos filhos do Rei. Mas muitos chegaram aqui com a identidade distorcida. Hoje muitos jovens, muitas pessoas que entram nesse curso de coach, fazem esses testes, muitas delas, para poder ter uma autoafirmação da identidade. Porque já não tem mais uma identidade clara. E todos nós precisamos, eu quero profetizar que Deus vai devolver cada um de nós para o nosso propósito. Amém. Cada um de nós vai saber qual é a sua identidade. O que você nasceu para ser. Mefibosete nasceu para destruir a idolatria. E se foi para isso que ele nasceu, então é isso que ele tem que cumprir, amém? Cada um aqui de vocês nasceu com um propósito. Satanás pode até tentar desviar você do seu propósito, mas ele não vai conseguir. Voltando aqui para Mefibosete. Mefibosete estava se sentindo um ninguém, um cão morto, um desprezado, sentimento de vítima. Quem você é, Mefibosete? Eu sou um cão morto. Meu rei, por que você está me chamando assim, meu rei? Como assim, meu rei? Me convidar para almoçar, para jantar com você? Como assim? Eu não passo de um cão morto. Quem de nós, querido, nunca se sentiu uma vítima? Satanás é expert, olha aqui para mim, Satanás é expert em produzir em nós o sentimento de vitimização. É o que a gente chama de autocomiseração. A gente começa a lamber as feridas, a gente começa a lamber as nossas próprias feridas. A gente começa a achar, não, eu nasci para sofrer, sabe aquela vida, aquele desenho, o pessoal que ainda mais das antigas, né? Desenho do Lipe e do Rádio. Quem aqui dessa época do Lipe e do Rádio, né? Aí a hiena, né? Quem que era o Rádio, quem que era o Lipe? A hiena chegava para o Lipe, que era o leão, né? Vida, nossa, eu nasci para sofrer, tudo dá errado na minha vida. Mundo cruel, quando o mundo cai ao meu redor, eu nasci para sofrer, tudo dá errado na minha vida, eu não passo de uma hiena morta. Então muitos vivem assim, esse sentimento de vitimização. Satanás está o tempo todo tentando produzir esse sentimento em nós. Quando acontece uma perda, no momento de uma perda financeira, emocional, familiar, no momento de uma tragédia, no momento de dor, perante a Bíblia, Deus não dá provações maiores do que você pode suportar. Se Deus permite a dor na tua direção, se Deus permite o desprezo, se Deus permite a rejeição, se Deus permite um trauma, Ele sabe que você é capaz de vencer. Eu estou vendo pessoas aqui, enquanto eu estou ministrando, que superaram traumas terríveis. Né, pastor Alice? Né, Vitor? Tem pessoas aqui, irmão, você está no muita gente, não vai dar problema, né? Mas tem gente aqui que superaram traumas incríveis, terríveis. Mas por que superaram? Como assim? Consegue superar a perda de um filho? Como assim consegue superar a perda de um pai? Deus tem poder para curar e restaurar, sejam as feridas mais profundas da tua alma. Amém. Não tem nada que Ele não possa curar. Mas Satanás quer nos prender nesse sentimento de vítima. Deus, por que eu? Por que comigo? Porque Deus sabia que você era capaz de superar. E fazer de você hoje um exemplo, uma referência de alguém que superou e hoje é modelo. Porque se ele superou, eu também posso superar. Se ela superou, eu também posso superar. Seja amargura, seja ressentimento, seja autodesprezo, seja rancor, seja complexo de inferioridade, seja qual for o tipo de ferida ou sentimento que está me prendendo na cidade do silêncio, na cidade de Lodebar. Tudo pode ser superado.
gerado através do amor e do toque de Jesus. Lembra daquela mulher do fluxo de sangue? Se eu tão somente tocar na orla do seu manto, eu serei curado. Não existe ninguém que não possa ser curado pelo toque do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas muitos de nós vivemos como uma espécie de aspirador. Uma excessiva dependência emocional do outro para ser feliz. Muitas vezes nós até sufocamos o outro. Nos tornamos possessivos. Nós achamos que nós somos donos do outro. Eu sou dono daquela pessoa que você ama e que muitas vezes você não é correspondido. Você dá amor, você dá amor, abençoa, serve, faz o bem e parece que você nunca é retribuído. Parece que nunca enxergam aquilo que você está fazendo. E você muitas vezes se torna um aspirador de pó. Uma dependência emocional tentando provar alguma coisa, quem sabe? Autorrejeição, insegurança, autoimagem negativa, falta de identidade. Falta de identidade. Uma pessoa com falta de identidade, ela muitas vezes se torna assim. Ela se torna dependente emocional. Normalmente essas pessoas têm dificuldade em dizer não. Uma pessoa curada emocionalmente, ela sabe dizer sim, sim, não, não. Quando é sim, é sim, quando é não, é não. Mas quando estamos feridos na alma, a nossa tendência é dizer sim para tudo e para todos. E Deus quer nos tirar desse lugar. Eu não tenho que dizer sim para tudo e para todos. Eu não tenho que agradar todo mundo. Tem gente que acha que tem que agradar todo mundo. Não tem, ninguém vai conseguir. Nem Jesus conseguiu agradar todo mundo. Posso ouvir um amém? Mas o sentimento de dependência emocional faz aquela sensação acima da média, que você tem que agradar o tempo todo, a tudo e a todos. Tem gente, sabia, que não dorme? Tentando agradar a todos, você não dorme? Que até de madrugada acordado todo dia. Vai dormir, meu irmão. Outro dia tem que trabalhar. Você precisa recuperar a energia, recuperar a bateria. Não vai dar para agradar todo mundo. Eu vou fazer. Outro dia eu vi um artigo de uma pastora que eu admiro muito na nação brasileira. É uma referência para mim hoje. O nome dela é Thalita Pereira. Esposa de um pastor com o nome de rei, pastor Arthur, da Igreja do Amor, lá em Recife, na Bahia. Um casal que é referência hoje no Brasil. Tem viajado no mundo pregando o Evangelho. E Thalita é o nome da menina que levou a minha aliança de casamento. Eu não tenho como esquecer esse nome, né? Uma sobrinha nossa que levou a minha aliança de casamento no dia do meu casamento. E outro dia, sem querer, eu estava olhando no Instagram e passou ali algumas postagens da pastora Thalita e eu estava vendo ali, ela escreveu um artigo sobre dar conta. Quem é que se preocupa ou já se preocupou porque você quer dar conta de alguma coisa? Você quer dar conta, você que é mulher. Vamos lá, mulher eu não entendo desse assunto, porque eu não entendo. Vamos lá. Você tem que trabalhar fora. Mas antes de trabalhar fora, você tem que deixar a comida pronta para o marido. A casa tem que estar limpa. O bebê tem que levar na creche, na escola. Você tem que arrumar tempo para a cabeleireira, tem que ter tempo, arrumar tempo para fazer um cursinho, ou até mesmo uma faculdade. Você tem que cuidar do seu marido, você tem que dar tempo para a célula, tempo para ir à igreja, os compromissos da igreja, os compromissos do trabalho. Você tem que dar tempo para lavar a roupa, tem que secar a roupa, depois você tem que passar a roupa, você tem que arrumar a cama, tem que cuidar do filho, fazer comida para o filho, se tiver mais de um filho, é para 3, é para 4, é para 5.
Tem que dar atenção para o marido, tem que estar sempre bem para receber esse marido quando chega no trabalho, às vezes nervoso, chateado, descarrega tudo em você. E aí você começa a pensar como dar conta de tudo isso. E a verdade é que nem sempre você consegue dar conta. Estou falando, eu vou mentir aqui. E aí perguntaram para o pastor Thalita, como é que você dá conta? Como é que você faz para dar conta? Pastora de igreja, ministério enorme, muitos discípulos, prega nas nações, tem acho que 2 ou 3 filhos, marido, casa para cuidar, deve ter cachorro, gato, não sei. Como dar conta? Simplesmente não dá conta, irmão. Não dá conta. Nem sempre dá conta. Então como é que se vive? Faz. A Bíblia diz em Eclesiastes, já falava o rei Salomão. Tudo aquele que vier a sua mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Então você vai fazer o que dá naquele dia. Ah, mas não dei conta de lavar toda a louça hoje. No outro dia você dá jeito, o teu marido ajuda a lavar essa louça, bota um filho para lavar. Mas às vezes a gente acha que tem que ser um super-homem. O diabo botou na nossa mente que você tem que ser a Mulher Maravilha, o super-homem, o Capitão América, né? E que tem que ser tudo perfeito. Não existe isso. Perfeição é só na glória. Aqui na terra vai ter dia que você não vai dar conta. E é normal, porque você é ser humano. Amém? Amém. Aleluia? Aceite que você é um ser humano. Eu até perdi aqui o foco da mensagem. O negócio da liberdade do Espírito Santo é uma coisa muito perigosa. A autoimagem negativa diz respeito à falta de identidade. Falta de identidade leva a pessoa a uma falta de propósito. Sem personalidade e sem uma identidade, as pessoas mudam de opinião muito fácil por não serem aceitas. Se tornam críticas, muitas vezes, de tudo e de todos. Vê tudo com o seu órgão emocional ferido. E por isso muitas delas têm incapacidade de amar e de aceitar ser amado. Tão importante como a gente aprender a amar, é preciso também aceitar ser amado. Sabia que muitas vezes quando a gente está ferido, a gente não se deixa amar? A gente rejeita o amor? Muitas vezes tem pessoas tentando demonstrar amor por nós na linguagem delas. Só como a linguagem delas muitas vezes é diferente da nossa, a gente não entende como amor. E aí entra de novo a carência, o sentimento de rejeição, o desprezo. E é tudo estaria naquela caixinha muitas vezes. A pessoa está expressando amor por você o tempo todo, só que na linguagem dela. E você, a sua linguagem é outra, e você entende que aquilo não é amor. Então nós precisamos aprender as 5 linguagens do amor e identificar. Sabe, nem sempre a pessoa precisa falar a mesma linguagem. A minha esposa, por exemplo, a linguagem dela é qualidade do tempo. Ela se sente amada quando eu dou tempo de qualidade para ela. Mas a minha linguagem é palavras. Toque também. E então, às vezes dá conflito, né? Então, no relacionamento a gente precisa aprender a identificar a linguagem do outro. Para que a gente não caia nessa armadilha de achar que não está sendo amado. Mas houve um tempo, amados, na história de Ló, voltando aqui para Mefibosete, houve um momento onde ele foi retirado dessa cidade de Lodebar. Chega um momento na nossa vida que o próprio Deus ele intervém. Por causa do propósito, do chamado que ele tem para a minha vida e para a tua vida. Chega uma hora que Deus diz basta. Chega uma hora que Deus diz chega. Acabou o tempo de ficar nesse cárcere. Acabou o tempo de ficar nesse calabouço. Acabou o tempo de ficar em Lodebar. Agora é um novo momento. É uma nova fase.
Eu te tiro do cárcere, eu te tiro do Lodebar, eu te tiro dessa situação de trauma emocional. Eu te quero num outro lugar, um lugar onde você vai experimentar cura, restauração. Davi representa Deus, o Deus de oportunidade, o Deus que restaura sonhos. Davi chama Mefibosete para sentar na mesa do rei. E a Bíblia diz que Mefibosete passa a morar em Jerusalém. E daquele dia em diante, ele passa a comer todos os dias na mesa do rei. É isso que Deus trouxe você aqui nessa noite. Ele quer te tirar desse lugar de silêncio, esse lugar de fluidez emocional, esse lugar que te paralisa, esse lugar de às vezes achar que você não é aceito, que você não é ninguém, e te levar para um lugar de princesa, de príncipe, de rainha, de rei. Assim como Davi havia prometido ao seu amigo Jonatas de cuidar da sua descendência, então ele manda buscar Mefibosete. Mefibosete volta ao palácio, retorna às suas raízes, onde tudo começou. Ele se via como um cão morto, alguém inferior, que não servia para nada, rejeitado, desprezado, abandonado, aleijado por dentro e por fora. Talvez com mágoas no coração. Sabia que muitas vezes nós ficamos com mágoa do próprio Deus? Sabia que é possível você ficar magoado com Deus? Ah, pastor, isso é uma heresia, não, ficar magoado com Deus. Você acha que uma pessoa de repente se revolta, se rebela, quer tirar a sua vida, quer se suicidar, quer se jogar de cima de uma ponte? Ou alguém que era cristão, de repente vai em busca de uma cartomante, ou de um pai de santo, ou tentar consultar os mortos no espiritismo? Como é que alguém chega a esse ponto? Alguém que um dia conhecia a palavra. Sentimento de rejeição, feridas não curadas, desprezo, abandono, tem o poder de fazer coisas dentro do ser humano que nem ele mesmo imagina, nem ele mesmo entende. O ponto que pode chegar no ser humano. Agora há pouco eu abri meu celular, só olhei ali rapidinho um grupo que fazia tempo que não abria o grupo. Eu olhei ali no vídeo, não cheguei a ver o vídeo, porque só os comentários que tinha embaixo do vídeo eram horripilantes. Pelo que eu percebi, uma mãe comentando do pai que estupra os filhos. Mas eu sei que coisas até piores que o ser humano é capaz de fazer. Os abusadores muitas vezes nascem de feridas como estas que a gente tem aqui relatado. Eu pergunto para você nessa noite: quem é que te derrubou? O que foi que aconteceu na tua vida que pode ter te traumatizado, te paralisado? Quais são as feridas, quais são as dores, quais são os traumas que têm jogado muitos aqui no debate? Desânimo? Resistência? Indiferença na tua direção? Sentimento de vingança? A pessoa que se sente rejeitada, ela pode se tornar implacável. Torna-se escravo da ira e do sentimento de vingança. Se torna uma pessoa dura. Quando o rei Davi traz Mefibosete para a cidade de Jerusalém, ele é confrontado com o seu passado. Então ele começa a trazer à memória tudo aquilo que podia lhe dar esperança. Era a oportunidade de voltar a ser alguém, de sair do silêncio, do cárcere. É desse lugar que Deus quer nos tirar nessa noite.
Ele quer nos tirar de Lodebar. Assim como Jesus foi desprezado e rejeitado, o mais rejeitado dos homens, homens de dores, homem como que os homens escondiam o rosto. Ele era desprezado e não fizemos dele caso algum. Assim como Jesus venceu todo o sentimento de rejeição, todo o desprezo, toda a dor, Ele está aqui nessa noite. E Ele quer nos tirar desse lugar também. Pelas suas pisaduras, nós somos sarados. Deus, nessa noite, Ele quer nos arrancar todo esse lugar. Sentimento de rejeição, angústia, solidão, complexo de inferioridade. Tudo isso, Jesus já levou lá na cruz do Calvário. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Amém? Para encerrar a minha palavra. Houve uma mulher na Bíblia, que muitos aqui com certeza já ouviram falar, creio que a maioria. Uma personagem tremenda, na qual tem até um título de um livro, também era uma rainha, chamava Esther. E essa rainha, num determinado momento da história, o seu povo estava ameaçado de morte. Então, a pedido do seu tio, chamado Mardoqueu, ela decide entrar na presença do rei, em busca de resgatar o seu povo, em busca de salvar o seu povo. Só que havia um decreto naquela época, que se alguém entrasse na presença do rei, sem ser convidado, essa pessoa morreria. E a rainha Esther, por causa do seu povo, ela colocou a sua vida em risco, e ela entrou na presença do rei. Se o rei estendesse o cetro, a cultura daquela época dizia, se o rei estendesse o cetro na direção da pessoa, significava que o rei estava aceitando ela entrar na presença do rei. Mas se o rei não estendesse o cetro, ela morreria. A rainha Esther colocou sua vida em risco por causa do seu povo. Ela colocou sua cabeça em risco. E ela então entrou na presença do rei. Por bondade e misericórdia de Deus, o rei estendeu o cetro. E ela pôde ali então ser usada por Deus para salvar aquele povo. O seu povo, o povo hebreu. Assim como a rainha Esther. Hoje, nessa noite, Jesus nos convida para entrar na presença dele. Assim como o rei Davi chamou Mefibosete para entrar na sua presença, no palácio real, e sentar na presença do rei, e comer na mesa com o rei. Nessa noite, não é o rei Davi, e nem o rei Assuero, que no caso é o rei da época da rainha Esther, que te convida para sentar à mesa. Nessa noite é o próprio Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que está aqui nessa noite. Porque Ele prometeu que quando 2 ou mais pessoas estivessem reunidas no seu nome, ali Ele estaria. Ele está aqui nessa noite. E essa noite é Ele que te convida para entrar na presença dEle. Nessa noite é Ele que te convida para entrar na presença do Rei. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, a palavra de Deus diz que o véu do templo se rasgou. E a partir daquele momento, todos nós passamos a ter acesso livre à presença do Rei. Hoje todos nós temos acesso. Nessa noite Deus te chama para acessar a presença do Rei. Ele já está aqui. A presença dele está nesse lugar. Você colocar uma música agora, você apagar as luzes.
E eu quero convidar você a entrar nesse lugar. Agora vai ser um momento só você e Deus. Deus te chama para entrar na presença dele. Assim como foi com Mefibosete. Nessa noite, ele deseja iniciar um processo de cura e de restauração na tua vida. Você chegou aqui de dia, mas até domingo você não será mais a mesma pessoa. Até domingo, a sua identidade será transformada. Você não vai ser mais um avatar. E você não vai ser também aquilo que você pensa que você é. Mas Deus vai curar a tua identidade de tal maneira que você vai saber quem realmente você é. Eu já quero te adiantar. Você é filho. Você é filha do Rei dos Reis. Você não é uma pessoa qualquer. Você não é uma pessoa comum. Você é filha do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você é filho. Filho de Deus. Nessa noite eles têm o certo para você. Pare de se sentir um coitado. Pare de se sentir uma coitada. Você não é um coitadinho. Você não é uma coitadinha. Você não é vítima. Você não é vítima. Se Deus permitiu a dor, se Deus permitiu a ferida, Ele vai curar. Se Ele permitiu o abandono, a rejeição, o maltrato, o abuso, se Ele permitiu, é porque Ele sabia que você tinha força e poder para superar. E Ele te cura, Ele te restaura, Ele te leva para um novo nível, para um novo local, Ele te leva a um lugar onde você pode sentar na mesa do Rei. Nessa noite Ele estende o teu cetro. Ele vai estender o cetro nessa noite para você. Oh, eu profetizo, eu declaro sobre a tua vida. Nessa noite o Rei dos Reis estende o cetro para você. Comece a falar com Ele. Comece a conversar com Ele. Comece a falar com Ele. Comece a conversar com Ele. Qual é o virtude que você quer buscar? Qual foi a área que você foi paralisado? O que é que te levou para levar? Qual é a ferida? Qual é a dor que você precisa ser curado? Apresenta Ele nessa noite. Ele quer curar as tuas feridas. Ele quer curar os teus traumas. Ele quer te arrancar desse lugar. Ele quer restaurar a tua identidade. Ele vai restaurar a tua identidade. Eu declaro que Ele vai restaurar a nossa identidade. Aleluia. Tocarei no seu céu.